Olá, olá, buenos dias, amadas mulheres guerreiras, renascidas em fé. Deus bendiga tu vida, tu casa, tu família e que tudo que vengas a fazer em esse precioso dia sejam prosperadas, sejam bendecidas aí no nome poderoso de Jesus. Queridas irmãs, quantas vezes hemos tomado decisões apresuradas e logo hemos tenido que enfrentar as consequências? A palavra de Deus nos ensina que buscar sua direção antes de atuar pode evitar muitos erros e dolores innecessários. Mira o que nos diz aqui em Isaías 55, no versículo 6. Busca a Jeová mientras pode ser hallado. Chama-lhe entanto que está cercano. Vivemos em uma época onde muitas pessoas tomam decisões apresuradas, guiadas por suas emoções, por la pressão de outros ou por lo que parece correto a simple vista. Sem embargo, a palavra de Deus nos ensina aqui que antes de dar qualquer passo importante em nossas vidas, devemos buscar sua direção. Deus nunca quiso que seus filhos caminharam solos, nem que dependera unicamente de sua própria sabedoria. Ele deseja guiar-nos em cada área de nossa vida. Um exemplo maravilhoso lo encontramos na história de Abraão. Abraão, quando enviou a seu servo a buscar uma esposa para o seu filho Isaac, aquela era uma missão muito importante. O servo entendeu que não podia confiar solamente em sua experiência ou em seu critério humano, não. Por isso orou a Deus, pediu sua direção, pediu um sinal e Deus respondeu. Porque quando oramos, quando clamamos, quando pedimos a Deus, Ele responde. Então Deus respondeu claramente, guardando-o até Rebeca, a mulher escolhida para Isaac. A oração evitou erros e permitiu que se cumprira a vontade perfeita de Deus. Por outro lado, encontramos o caso do povo de Israel, quando os gabaonitas chegaram com enganos. Os israelitas observaram as evidências, analisaram a situação e tomaram uma decisão basando-se em lo que veia. E isso é um peligro. Pero a Bíblia faz uma declaração impactante, que diz que os homens de Israel tomaram de las provisões de ellos e não consultaram a Jeová. Eles não consultaram a Jeová. Isso aqui é muito forte, amadas. Isto aqui é muito forte. Os homens de Israel tomaram de las provisões de ellos, del coração de ellos, de los deseos de ellos. É aquela frase muito popular, como diz em meu país: eu sinto em meu coração, eu penso que é assim. Mas aqui está governando minhas emoções, minha alma está governando e não meu espírito. Esse foi o problema.
não consultaram a Deus. E como resultado, fizeram uma aliança equivocada que lhes trajo consequências por muitos anos. Quantas vezes sucede o mesmo com nós outras? Quantas vezes nos sucede, nos passa? Tomamos decisões sobre relações, trabalho, ministérios, finanças ou projetos sem buscar primeiro a direção do Senhor. Por isso que há muitas pessoas hoje frustradas, decepcionadas. Por quê? Porque estão vivendo consequências de decisões que não buscaram primeiramente a Deus, que não clamaram, que não entregaram, que não apresentaram delante de Deus. Depois, quando aparecem os problemas, corremos a orar para que Deus arregle aquilo que nunca lhe consultamos. Queremos que Deus arregle. É muito melhor orar antes de decidir que orar depois por as consequências. E esperar a resposta de Deus. Porque também há um erro de nossa parte. Oramos e não esperamos a resposta. E hacemos basando em emoções. Também vemos o exemplo de Saul. Quando Samuel tardou em regar, Saul se desesperou. E decidiu o quê? Decidiu atuar por sua conta. Ofereceu o sacrifício que não lhe correspondia oferecer. Actuou impulsivamente. Não esperou a direção de Deus. Não teve paciência. E aquela decisão lhe custou muito caro. A impaciência muitas vezes nos leva a cometer erros. Erros que poderiam haver se evitado se houvéssemos esperado a voz de Deus. Devemos aprender a esperar, ter paciência, esperar, a ser como o salmista Davi, o rei Davi disse: esperei com paciência em el Senhor, e ele escutou minha voz, me clamou. Nosso Padre Celestial está sempre disponível. Ele deseja guiar-nos, quer mostrar-nos o caminho correto, quer evitar que soframos por decisões apresuradas. Por isso, antes de actuar, antes de firmar, antes de responder, antes de decidir e antes de avançar, devemos aprender a buscar sua presença. Devemos aprender a buscar sua direção. Devemos fazer como Moisés: solo salgo daqui se o Senhor fuere comigo. Não saio, não me movo deste lugar. Porque a vontade de Deus sempre está mais segura que nossos próprios racionamentos. E me pergunta para ti em esta manhã é, querida, que decisão está enfrentando hoje? Que decisão estás enfrentando hoje? Has consultado o Senhor? Has apresentado a Ele? Não permitas que a prisa, a pressão ou as emoções te hagam actuar sem direção. Busca a Deus primeiro. Tudo que for fazer, busque a Deus primeiro. Ora, espera, escute sua voz. Aprenda a escutar sua voz. Queda em silêncio depois que apresentá-lo a ele seu projeto. E logo avança com a segurança de que ele está guiando teus passos.
E se Ele está guiando tus passos, não tiene lo que temer. Siga avante, rumbo la vitória. Siga avante, rumbo la vitória. Não necessita temer. Oramos juntas? Aleluia. Oh, glória. Padre amado, graças. Graças porque sempre está disponível para dirigir nossa vida. Perdona-nos por las vezes que hemos tomado decisões sem consultar-te. Ajuda-nos a depender mais de ti, a buscar tu vontade antes de actuar. Dar-nos sabedoria, paciência e discernimento para caminhar conforme a tus caminhos. Em nome de Jesus. Amém e amém. O nosso maná de hoje é melhor esperar a direção de Deus que apressurar-se e ter que enfrentar as consequências de uma decisão tomada sem seu conselho. Que tenha um excelente e bendecido dia. Bendiciones. Tchau, tchau. Nos vemos.